Galera, o debate do Neymar ser convocado ou não, ele existiu lá na última convocação do ano passado, lembra? Foram os jogos de novembro, acho que novembro. Novembro. Ele tinha acabado de voltar. Ele até teve uma contusão. Eu não sei nem se era a primeira ou a segunda contusão. Mas ele tinha acabado de voltar. E realmente não fazia sentido você convocar o Neymar. E agora está sendo levantado o assunto. O Brasil vai jogar no dia 20 de março e no dia 25 de março. Ou seja, daqui a quase um mês. Um dos jogos é daqui a um mês exatamente. Então, ó, 20 de março em Brasília contra a Colômbia, daqui a 25 dias, e 25 de março contra a Argentina em Brasília. Eu vou falar o que vai acontecer. A realidade. E a gente traz a nossa opinião sobre ela. A realidade é que o Neymar será convocado e o Neymar será titular. Não tem Mas eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. O Neymar será convocado e o Neymar será titular. O Neymar está aqui até a Copa do Mundo. No meu entendimento, ele só não será convocado se ele não tiver condição de entrar em campo. Se ele tiver, por exemplo, que nem ele estava em novembro, com uma situação muito mais grave. O Neymar será convocado em todas as oportunidades que ele tiver, se ele tiver condição de ficar em pé. Ele será convocado. O Neymar, nós aqui, Túlio, nessa era, até a Copa do Mundo de 2026, o Neymar, eu vou falar de uma maneira muito clara para vocês, o que é a realidade. Não estou falando da minha opinião. Estou falando do que vai acontecer. Liguei a bola de cristal aqui no nosso papo de boteco. O Neymar jamais será convocado para ficar no banco de reservas. Daqui até a Copa do Mundo, a não ser que ele não tenha condições, a não ser que seja, o jogo na altitude, que aí a gente sabe uma situação dessas muito, muito particulares. Em todos os momentos que o Neymar for convocado, ele será titular da seleção brasileira. Para mim, não tenho dúvida disso. Você tem alguma dúvida disso, Tulião? Eu tenho, nesse momento de início aí de retorno do Neymar, que ele ainda tá recuperando o melhor ritmo e etc, que a gente sabe que isso ainda tá acontecendo, né? O Neymar ainda não está nas condições ideais que ele pode chegar. Eu tenho dúvida nesse sentido da titularidade garantida, não por opção necessariamente da comissão técnica, tá? Ou do Neymar, mas por uma questão de calendário, André. Porque se a gente montar uma linha do tempo, vamos lá, hoje é dia 25, beleza? Na sexta-feira agora, 28, vai ter a lista que não vai ser divulgada, mas que alguns nomes sempre vão vazando, né? E o Neymar certamente estará nela, concordo 100% contigo. Na outra sexta-feira, ele será convocado. Estamos 100% comprados nisso. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, quartas de final de Paulistão vai rolar, né? Sim. O Santos passando, ele vai estar na semifinal, que vai ser logo ali depois da convocação, né? A convocação na sexta-feira, no final de semana, semifinal. Se o Santos for à final do Paulistão, as finais do Paulistão elas ocorrem quando? Antes da data FIFA e depois da data FIFA. Então, nesse cenário, se o Santos chegar à final, eu acho que pode ter alguma mudança aí nesse planejamento da utilização dele. Porque eu não acredito que o Neymar, apesar de já vai estar em outro estágio, que é praticamente daqui a um mês, eu não sei se ele vai ter condição de jogar, sei lá, por exemplo, aqui não são exatamente essas datas necessariamente porque a gente não tem ainda essa confirmação, mas é bem possível que seja 16, 20, 25 e 27, 28, algo assim. É tudo muito colado e a gente tá falando de duas finais e um jogo contra a Colômbia e outro contra a Argentina. Eu não imagino que ele vai estar em condição de ser titular nesses 4 jogos, se o Santos chegar à Bom, final. vamos lá. É uma opinião bem respeitável. Bem respeitável. A seleção brasileira joga numa terça, dia 25.
contra a Argentina, e a final do Paulistão é no dia 27, uma quinta. Tá? Sabe qual a chance? Sabe qual a chance do Neymar ter uma preocupação com minutos? Ou da comissão técnica, ou de... né? De alguém ter uma preocupação com minutos na terça enfrentando a Argentina no Monumental de Núñez, porque tem a final do Paulista na quinta, dia 27, na minha opinião, é zero. 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 Na minha opinião, se ele estiver jogando, que nem ele está jogando, nós estamos vendo o Neymar, ele jogou pela primeira vez 90 minutos, algo que não acontecia desde outubro de 2023. Por clubes, desde o né? Jogo do Brasil. Não, geral? qualquer Tá. seleção. Ele, inclusive foi no jogo contra a Venezuela, que é o jogo antes dele se machucar, que foi contra o Uruguai. Então, 90 minutos, ele jogou 90 minutos. Então, por clubes, eu acho que é por qualquer time, viu, Não, Tulhão? eu tava com essa informação na cabeça justamente por causa da nossa arte, que tá aí Sim, nas nossas sim. mídias sociais. Por isso que eu te questionei. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro deveria ter essa preocupação, né? Jogar numa terça a seleção e na quinta ter decisão de estaduais por aí. Mas vamos analisar aqui que o Neymar está num processo de evolução. O Neymar clinicamente está recuperado, senão ele não estaria jogando. Clinicamente, o joelho do Neymar não está mais fraco do que o outro. O joelho do Neymar está perfeito para a prática do futebol. Então, Túlio, o que eu acho é o seguinte, que nesse processo de evolução, ele vai chegar daqui a 25 dias melhor do que ele está hoje. Com certeza. Que ele já está jogando 90 minutos. Então, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai ser convocado, ele vai ser titular contra a Colômbia, ele vai ser titular contra a Argentina. Aí a gente passa para uma outra pergunta. E aí, André, você o colocaria para jogo nessas duas partidas? E aí eu te respondo. Tendo condição, colocaria, cara. Porque a preocupação, que ela é bem justa, tá? É a seguinte, são dois grandes adversários. São dois adversários que talvez sejam os melhores do continente hoje. A Argentina, sem dúvida. A Colômbia, na tabela de classificação, é quarto colocado, mas tem ali a diferença de 1 ponto para o segundo colocado, que é o Uruguai, e de 1 ponto também para o Brasil. Então, assim, é um grande adversário e, pô, vai exigir do Neymar um futebol? Vai. O jogo contra a Argentina lá no Monumental vai ser uma pedreira. Vai. Só que essa preocupação de, mas vão arrebentar ele? Pô, gente, então para um pouquinho. Se o cara tá em condição, se ele tá recuperado, se ele tem condição de jogo, se ele tem qualidade para estar em campo, qualidade, vamos lá. O futebol que o Neymar tá jogando hoje e que ele provavelmente vai estar jogando daqui a... Ele é titular da seleção. Certo ou não, Tulhão? Não, eu concordo. Ainda mais projetando uma melhora, né? Tem que achar um Sim. espaço para ele. Tá bom. Aí a gente vai responder outra pergunta. Mas se ele tem condição de jogar, se ele tá apto, se ele tá 100% clinicamente, se ele tá num processo de físico jogando 90 minutos, a gente vai preservar o Neymar em 2 momentos que a gente precisa de mais? Precisamos muito desses resultados. Atenção, Tulhão. Você tem a tabela aí de classificação? Eu pego em 2 segundos. Pega aí para mostrar para a galera. E assim, e nem tô falando da preocupação que o técnico tem. Porque o técnico precisa defender o dele. E eu entendo a preocupação com a maldade, mas essa preocupação, gente, ela não vai desaparecer. Ela não vai desaparecer depois desses 2 jogos. Vai ser uma preocupação na estreia da Copa do Mundo, vai ser preocupação no segundo jogo da Copa do Mundo. Vão quebrar o Neymar. Ou essa é uma preocupação que ela é inerente ao futebol.
Ela faz parte. A utilização dele ou não deve passar por esse medo de alguma coisa. Tô 100% Então, contigo. aí, tem muita gente aqui perguntando aqui, o Gustavo Dantas, vou pegar dele aqui, ó. Vão bater nele, André, deixe ele fora dessa. E aí eu vou colocar que dia? Qual vai ser o dia que a gente vai chegar e falar, esse jogo aqui tá bom porque não vão bater nele? Qual vai ser o dia, gente? Qual vai ser o dia? Esse dia não vai existir. Essa preocupação existiu na estreia dele contra acho que o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo. Botafogo. Existiu no jogo contra o Corinthians, que o Ranieri deu uma chegada nele. Existiu no jogo contra a Inter de Limeira. Existiu. Essa preocupação para o Neymar, ela vai existir sempre. Sempre. Então, beleza, eu também tenho uma preocupação do Neymar se machucar de novo. Então vamos guardá-lo e só utilizar na Copa? Aí batem nele no primeiro jogo e... Como que vai ser então? Até porque Essa parte ele precisa jogar pra a gente ver como é que vai ser esse encaixe dele com o time, enfim, pro treinador que não teve a oportunidade de utilizá-lo ainda. Tem tantas questões, André. E assim, você falava aí do Neymar, da questão toda de que você acha que ele vai jogar todos os jogos, que isso aí eu concordo que ele vai querer jogar. Eu acho que quando eu tava expondo aquela situação hipotética, né, de caso o Santos chegue na final do Paulistão, que aí você vai ter um calendário ali bem apertadinho para esses jogos, com finais e com os jogos das eliminatórias, é de, tipo assim, de se ele vai ter condição de ser titular em todos esses jogos e jogando num alto nível e rendendo o que a gente precisa dele na seleção e o que o Santos também precisa dele, pensando no clube, é muito mais uma questão de ser viável. Eu acho que ele vai querer, ele é fominha, a gente sabe que o Neymar adora jogar e ele vai querer jogar. Mas o ponto é, talvez... E, cara, já é complicado, já é puxado pra qualquer jogador uma situação dessa. De você jogar esses 4 jogos numa altíssima intensidade nessa sequência. Para um cara que ainda tá nesse processo de retorno, é complicado, André. pode ser. Pode ser. Eu acho que seja complicado sim você voltar de contusão e tal. Mas ele estando clinicamente bem, jogando 90 minutos que nem ele tá, com cada vez mais ritmo, eu acho que pelo que a seleção está jogando de bola, e aí a gente chega no time, você abrir mão do Neymar de jogos contra a Colômbia e a Argentina é uma maluquice. Aí é a gente escrever que, gente, nós vamos fazer o possível, mesmo abrindo várias exceções aqui, controlando, adaptando, fazendo um planejamento especial para o Neymar jogar a Copa do Mundo. E aí a gente assina lá um documento falando que pode ser que ele não entre em campo aqui e tal, pode ser que na Copa do Mundo, dependendo do adversário, ele não vai jogar um jogo, não vai jogar outro, mas aí, desculpa, aí não faz sentido. Ou você conta com ele ou não. Então, ele está dando demonstrações de que podemos contar com ele. Com certeza. Até Né? porque a Ele tá tendência é dando. evoluir, né, André? A gente não Sim. sabe qual a margem, o teto do Neymar, do Neymar nesse momento, mas ele ainda tem uma margem para evoluir. Não dá para a gente montar uma seleção, no meu entendimento, não dá para a gente montar uma seleção e eventualmente botar o Neymar lá para jogar. Ó, o jogo tá duro aqui, então vamos colocar o Neymar. Precisamos dele hoje. Ó, não, agora a gente só precisa dele no outro jogo. Eu não vejo esse cenário. Eu não vejo esse cenário. Eu não acho que o futebol de hoje permita isso. O time Eu tem não que se acho. formar com ele fazendo parte dessa construção. Até porque a gente tem que pensar como é que vai ser esse setor ofensivo do Brasil. Quem é que vai sair? Quem é que vai ser o cara que vai fazer a função ali de um 9 ou de um falso 9? Quem que vai jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito? Enfim, a gente tem que entender como é que vai ser, né? Porque o Brasil estava tentando algumas coisas ali com o Dorival sem a presença do Neymar, e aí agora talvez tenha que fazer alguns ajustes para trazer ele pro time. Então, para você fazer isso, você precisa o quê? Treinar e jogar, né? Colocar para testar o que você pensou, o que você treinou. Então, coloca de novo a tabela para a galera, Tulião, que eu vou mostrar alguns detalhes interessantes sobre a importância dos jogos. O Brasil vai jogar contra a Colômbia, que é quarto colocado. É o primeiro jogo.
Se o Brasil não ganhar esse jogo, eu não estou nem falando perder. Se o Brasil não ganhar esse jogo, vamos colocar um empate. A Colômbia vai a 20, o Brasil vai a 19. O Equador deve fazer o serviço em casa contra a Venezuela. Passou, foi embora, vai a 22. Uruguai e Argentina se enfrentam, mas lá é vice-líder e líder, eles que se virem lá. Eles estão, nesse momento, um pouquinho mais longe. Quem está aqui, atrás do Brasil, que pode ou passar ou aproximar, veja só. O Paraguai joga em casa contra o Chile, vice-lanterna. Pode passar o Brasil. Se o Brasil não ganhar da Colômbia, o Brasil vai cair para sexto na primeira rodada, nesse primeiro jogo de março. E a Bolívia vai jogar contra o Peru, que é o lanterna. A chance da Bolívia ganhar também existe e vai chegar a 16 pontos. Então, cara, e aí depois o Brasil tem a Argentina fora. Então, cara, se a gente precisa do cara, o cara tá apto, o cara tá... O argumento que, de novo, é um argumento bem justo, cara. Porra, mas contra a Argentina, vamos chegar duro nele. Mas vamos chegar duro nele na Argentina. Se o jogo fosse, Tulhão, vamos exercitar aqui. Se o jogo fosse contra o Peru em Lima, você acha que a preocupação não existiria? Talvez fosse até pior. Que Se o Brasil ia ficar mais com a bola, quanto mais o Brasil ficar com a bola, mais ele apanha, né? A Argentina, teoricamente, vai dividir mais a posse e... Então, o Carlos Maciel está aqui falando. Dito isso tudo, André, mais um motivo para não convocar o Neymar. Então, beleza. Então, vamos colocar o Neymar numa redoma de vidro. Só que aí, o Neymar não pode jogar contra a Inter de Limeira, o Neymar não pode enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, o Neymar não pode... Porque em todos esses jogos ele vai ser caçado, cara. Em todos os jogos. Então... Assim, o debate, para mim, ok, a gente precisa falar sobre o tema, porque é necessário, mas assim, ele não tem uma resposta que não seja vai ser convocado e vai ser titular. Porque você não tem como colocar um jogador numa redoma de vida, então ele não pode nem treinar. E aí ele vai chegar na Copa, e a gente sabe que se você chegar sem ritmo, no momento em que precisar, se você tá chegando sem choque do dia a dia, sem ir criando aquela casca, então, velho, acabou. Então acabou. O Neymar, a gente coloca numa redoma de vidro e ele entra lá. Não dá nem, dependendo de quem for o técnico, não dá nem para preservá-lo para ir só bater pênalti. Porque dependendo do técnico, o técnico nem coloca ele para bater pênalti. E não vai dar tempo de eu falar hoje, mas eu vou falar também em breve. Porque hoje eu vi a notícia de que o Tite não quis acertar com o Botafogo e tal. Eu tô vendo um monte de viúva do Tite aí. Torcer pro Dorival conseguir os resultados dele aí e tal, senão... Bom, depois eu falo sobre isso. Vamos lá, pra gente tentar fechar essa questão. Concordamos no ponto de vista do que a gente acha que vai acontecer, né? A gente acha que ele vai ser convocado, a gente acha que ele vai ser titular. Concordamos no ponto que ele deveria ser convocado, né? Concordamos nisso. E que, sim, uma vez convocado e em condições, ele deve ser titular. Só que você colocaria ele como titular nas duas partidas, é isso. Independentemente dessa situação do Santos, desse calendário aí que pode se apresentar e ser bem complicado. Eu colocaria independente do calendário do Santos. É aí só que a gente... Mas assim, ó... Mas só para ficar mais... Eu colocaria o Neymar independente do calendário do Santos, o Wesley independente do calendário do Flamengo, o Ederson independente do calendário do Manchester City, entendeu onde eu quero chegar, né? Sim, então, sim. Seleção brasileira em 5º lugar nas eliminatórias, cara. Jogando contra a Colômbia e a Argentina. Se não for agora o momento de priorizar a seleção brasileira aí, vai ser quando? Não... É um pensamento justíssimo. Só que é tudo hipotético, né? Se o Santos chegar na final, se ele não tiver condição de jogar os 90 minutos das 4 partidas, se for essa situação, eu cogitaria administrar minutos nas partidas pela seleção.
eu acho que o que não foi feito em vários momentos do futebol brasileiro, na seleção, recentemente, era que o Brasil só jogava em função do Neymar. Isso eu acho preocupante. Porque no momento que você perde o Neymar, você fica a pé. Você fica... Eu acho que em vários momentos o Brasil ficou a pé. Isso é uma coisa. Você conseguir fazer com que os jogadores entendam que, cara, vai ser lindo a gente ter o Neymar, mas se não tiver, não é o fim do mundo. Essa parte, ela tem que estar ali. E aí é responsabilidade do técnico conseguir fazer isso e tal. Mas a outra é a gente ter o Neymar e não jogar muito em função dele. Enquanto tivermos, a gente vai ter que saber, caso a gente não tenha, vamos ter que saber. Agora, mas os argentinos vão caçar ele. Irmão, os argentinos vão caçar o Neymar, os peruanos, os... Aqui no Brasil, a diferença é que aqui no Brasil os caras vão pedir pra tirar foto no final, né? Inclusive que ele brincou com a situação, né? É a única diferença, André. É isso. Então ele vai ser caçado por croata, por suíço, por norte-americano, por brasileiro. Ele tem... O Leandro tá falando um negócio aqui que é muito sério. Eu acho que a culpa não é dele apanhar em campo, Leandro. A culpa passa por arbitragem que não protege os jogadores, mas o estilo de jogo dele, eu concordo com você, o estilo de jogo dele favorece com que ele apanhe, porque ele vai para cima mesmo. Talvez ele tenha que jogar um pouco mais próximo do gol para evitar as faltas, porque ali é mais difícil você fazer falta do que no meio-campo. Sim, eu acho que tudo isso precisa ser pensado. Eu acho que nesse sentido não é nem tanto no estilo, é muito mais nesse sentido tático de onde ele recebe a bola. Porque quanto mais distante do gol ele recebe, mais fácil é pro marcador descer a porrada nele. Pois é. E aí, só pra gente encerrar, o Tulhão, porque o de placa já vai começar a encher o saco aqui, vamos admitir que o Neymar precise administrar minutos. Porra, eu vou administrar os minutos do Neymar com quem, cara? Com todo respeito. Quem hoje tá jogando uma bola porque eu quero ver a seleção com o Neymar, com o Rafinha, com o Vini, com o Rodrigo? Quem que eu consigo no futebol brasileiro hoje? Bom, jogando, né, aí é difícil até no futebol mundial, mas vão ter ali alguns jogadores, vão ter. Mas no Brasil, eu vou administrar minutos dele com quem, cara? A solução porque vamos imaginar aqui, né? O Neymar chegando e entrando na seleção, ele vai provavelmente jogar ali ou fazendo um papel meio que de falso 9, ou ele vai ser o 10, né? Na função de 10. E aí, vamos supor, se você tira o Neymar, o que você vai ter que fazer provavelmente alguém que tava... Um desses três que você citou aí, que estavam fazendo outra função nesse momento, um dos três vai ter que assumir a função dele. Aí provavelmente tá falando do Rafinha, né? Pensando e aí coloca, de repente, um Pedro depois que voltar lá na frente, ou um outro. Vamos supor, ele tá de 10. O Rafinha seria esse cara a ser deslocado para essa função mais central, e aí você tá falando de, sei lá, se o Rafinha tava na ponta, entrando um outro ponto. Sei lá, o Savinho, por exemplo, não sei quem o Dorival vai convocar, mas é meio que esse cenário. Não vai ser sair um e entrar outro cara para fazer exatamente o que ele tá fazendo necessariamente. Alguém que já vai estar ali no quarteto ofensivo, que eu acho que vai ser deslocado para substituí-lo na função. Eu falei aqui, o Pedro é só um exemplo. Dá pra gente... Eu acho que a gente tem algumas opções ali na frente. Temos algumas opções. Mas... Torcer, velho. Torcer, mas ele vai ser convocado e ele vai jogar, vai ser titular. Essa polêmica eu achei ela maravilhosa. Comigo, participando do programa de debate, não daria graça. Ia ter que chamar outra pessoa para debater, porque, gente, ele vai ser convocado e vai ser titular. Até porque o Dorival tá com a corda mais no pescoço do que o horário do programa aqui.
É um fator novo que pode ajudar muito o Dorival, né? Vamos ver. E ele estando lá, pô, vira bastante do foco pro Neymar, né?